O Exército Brasileiro antecipou o envio de um reforço de tropas e veículos militares para a região de fronteira no norte do país, em meio às tensões entre Venezuela e Guiana. A situação é tensa, é de bastante importância, por isso nós já começamos o Live CNN dedicando energia e informação para você que está com a gente. Carol Queiroz é quem vai explicar qual é a situação neste momento. Carol, bom dia. Oi, Elisa, ótimo dia para você, para todos que nos acompanham aqui no live. Olha, conforme o Exército Brasileiro, pelo menos 28 veículos entre jipes e também blindados estão em deslocamento rumo a Roraima. Eles são do Paraná, também Rio Grande do Sul e Mato Grosso e serão então levados até Roraima, né? É importante a gente dizer aqui que esta é uma operação complexa e deve durar cerca de 20 dias. Primeiro, esses veículos estão sendo levados para Belém, no Pará. De lá da capital paraense serão enviados aqui para a capital amazonense, para Manaus, por meio de balsas, e daqui seguem a viagem por terra, né, pela estrada, até chegar então à capital Boa Vista. O Exército esclareceu que esse reforço deve ser mantido em Boa Vista e só será então encaminhado para a região de Pacaraima, na fronteira, em caso de um real aumento de tensão, ali um possível embate entre os dois países. Na semana passada, a CNN já tinha adiantado o aumento de 70 para 130 o número de militares no trabalho de patrulha e monitoramento ali na região de Pacaraima. E esse contingente, inclusive, pode ser aumentado dependendo aí da situação. O governo brasileiro vem ressaltando, reforçando que toda essa movimentação segue uma linha de solução pacífica, né, do Brasil, mantendo o diálogo com os dois países, mas esse reforço é necessário para que não haja nenhuma surpresa. O Exército afirma que do lado brasileiro a movimentação na fronteira é normal e o governo de Roraima também disse que a região ali da divisa é pouco habitada e que possíveis movimentações não afetariam ali diretamente o estado, viu, Elisa? A gente segue acompanhando essa situação, claro, e atualizando por aqui. Volto contigo. Perfeito, Carol Queiroz, conversando com a gente do norte do país, que é onde os pensamentos estão bastante dedicados quando a gente fala do ponto de vista do governo federal, principalmente. Então vamos até Brasília. Larissa Rodrigues é quem chega aqui com a gente para contar de que maneira o governo tem se arquitetado, como você oferecer segurança, defender o território brasileiro, Larissa, mas ao mesmo tempo não exatamente entrar num conflito, né? Ou seja, apenas demonstrar, estamos por aqui, por favor, para o lado de cá, não passem. Bom dia. E, ao mesmo tempo, não se intrometer em situações de outros países, né? Exatamente. É um serviço, é um trabalho complicado mesmo. Bom dia, Elisa, para você, para quem acompanha a gente também de casa. Ontem a gente já tinha dito aqui no live, adiantado essa movimentação dos veículos blindados. A Jussara Soares avançou explicando especialmente como é complicado e como demora todo esse trajeto. Cerca de 20 dias para esses veículos que você vê na sua tela chegarem até lá. Eles já saíram do sul do país, estão indo para o norte, depois, como a Carol Queiroz explicou para a gente, precisa inclusive pegar uma balsa, mas essa movimentação, ontem o ministro me disse, o ministro da Defesa, José Múcio, já estava prevista inicialmente, pensando em especial de outro problema que infelizmente o estado de Roraima já enfrenta, que é a questão do garimpo ilegal. Mas, claro, se antecipa essa movimentação e ela se torna ainda mais importante depois dos países vizinhos começarem com essa disputa, digamos assim, pelo território. O que vai acontecer agora? É muito mais fácil ter esses carros blindados e um maior número de militares na capital de Roraima, Boa Vista, que fica a pouco mais de 200 quilômetros da fronteira mesmo, da cidade de Pacaraima, do que se esses blindados estiverem em outros lugares do país. Então fica numa espécie de atenção. Caso seja necessário, esses militares vão se mexer mais para a fronteira, já aumentou o número de militares na cidade de Pacaraima mesmo, na fronteira com a Venezuela, e também esses militares e os blindados podem chegar até lá. Por enquanto, conversando com alguns interlocutores ali do Itamaraty, há uma preocupação, claro, mas todo um cuidado do país também a não se intrometer no assunto e trazer problemas para o Brasil que até então não são deles. Claro, há sinais muito ruins, como, por exemplo, a gente viu o presidente da Venezuela já até demonstrando e divulgando mapas que coloca essa região que a Venezuela quer anexar aqui hoje da Guiana dentro da Venezuela. E para isso acontecer, teria que ter uma movimentação e passagem das forças da Venezuela
por essa cidade que fica em Roraima, essa cidade de Pacaraima. Ontem também conversando com alguns parlamentares ali do estado de Roraima, é importante a gente destacar que essa cidade já enfrenta outros problemas e vem enfrentando uma crise humanitária de pessoas que também já fogem da Venezuela por outros problemas, seja por falta de alimentação no país. Então, já é uma cidade com dificuldade financeira, já é uma cidade que está com dificuldade, inclusive, de atender na questão de saúde toda essa população só brasileira, como também a população venezuelana, e que agora precisa de ainda mais um cuidado por parte do governo brasileiro na segurança do nosso país. Pessoal, ainda nesse assunto que a Larissa Rodrigues traz esses pontos tão importantes, né, tão relevantes para que nós tenhamos esse olhar crítico,